Esta é Viena, a capital e um dos 9 estados da Áustria. Com uma população atual em torno de 1.800.000 pessoas, é a 7ª cidade mais populosa da União Europeia. E foi aqui, na Cidade dos Sonhos, que nasceu Andreas Nicolas Lauda. Dia 22 de fevereiro de 1949, uma terça-feira. Numa família rica, uma criança nascia. Mal sabiam eles a dor de cabeça que ele traria. Os anos foram passando e Nikolaus, apelidado de Nicky, descobriu que não queria seguir o futuro seguro que a Casa Lauda lhe oferecia. O garoto tinha um sonho, e esse sonho o levou a conhecer novos mundos e a desaprovação dos pais. Nicky comprou um Mini e começou a participar de eventos automobilísticos. A travessura lhe rendeu uma vaga na Fórmula V, uma categoria de fórmula com baixo orçamento na Europa, mas o talento do austríaco o levou mais longe. As gigantes Porsche e Chevron se interessaram em seu estilo de pilotagem e o jovem começou a entender que teria um futuro no esporte a motor. Esse sentimento de que estava no caminho certo levou Nicky a cometer uma pequena loucura. Sem nenhum apoio, precisando de financiamento para continuar com seu sonho, entrou num banco e pegou um empréstimo no valor de 30.000 libras, literalmente deixando a sua vida como penhora. Com o dinheiro, comprou uma vaga no carro da March de Fórmula 2 em 1971. Quando a família soube do feito, abandonou qualquer contato com o filho. Nicky era rápido, talentoso e ambicioso. Era impossível não chegar na principal categoria do automobilismo mundial. Então, em 1972, Robin Herd, diretor da March, lhe deu uma chance de pilotar para o seu time oficial na Fórmula 1. Infelizmente, a temporada daquele ano foi terrível para o time. Nicky viu-se sem resultados, sem família, sem dinheiro e com uma grande dívida. Em desespero, chegou a pensar em tirar a própria vida. Mas retomou a coragem e foi em busca de um novo empréstimo. Com o dinheiro, comprou sua entrada na equipe de Fórmula 1 BRM em 1973, mas a BRM era lenta. Seu companheiro de equipe mais experiente viu que nada conseguiria ali. Clay Regazzoni deixou o time e foi para a Ferrari no ano seguinte, deixando Lauda para trás. Mas, na sede da equipe de Maranello, uma conversa entre Clay Regazzoni e o comandante Enzo Ferrari mudaria a vida de Lauda para sempre.
Enzo perguntou o que Regazzoni achava de Nick. O suíço rendeu elogios para o ex-companheiro que teve um dia. Enquanto pensava como seria o ano seguinte, o jovem Nick recebeu a notícia de que ninguém mais, ninguém menos do que a Ferrari queria fechar contrato, pagando todas as suas dívidas. A maior equipe de Fórmula 1 da história estava em crise. Após anos e mais anos sem render o que poderia, a Ferrari se reagrupou sob o nome de Luca de Montezemolo e também com a chegada de um novo piloto que trazia consigo esperança de dias melhores. Na estreia com a equipe de Maranello, Niki Lauda conseguiu um excelente segundo lugar no Grande Prêmio da Argentina. Mas a escuderia não vencia já fazia 2 anos, e Niki Lauda também tinha essa mesma sede pela primeira vitória de sua carreira na Fórmula 1. O grito guardado pelos dois saiu da garganta no Grande Prêmio da Espanha de 1974, somado a 6 poles seguidas e mais uma outra vitória no Grande Prêmio da Holanda. Mesmo com os bons resultados, Lauda sofreu muito com a inexperiência e com vários problemas mecânicos do 312 B3, o que despertou sua vontade de aprender a engenharia e a mecânica dos futuros carros que ele iria pilotar. O ano de 75 começou lento, mas após 4 corridas, Lauda venceu 5 provas seguidas com a 312T. O sonho de ser campeão mundial se aproximava a cada linha de chegada, a cada fim de semana e a cada troca de marcha. E no Grande Prêmio da Itália, em Monza, na casa da maior escuderia de todos os tempos, um terceiro lugar com uma vitória do companheiro Clay Regazzoni selou uma tarde mágica. Após 11 anos, a Ferrari ganhava o primeiro título de construtores. E após anos de sofrimento e luta, Niki Lauda sagrava-se campeão mundial da maior categoria do automobilismo. No ano seguinte, 1976, o garoto, agora campeão mundial, começou dominante. Das 6 primeiras provas, 4 vitórias e 2 segundos lugares. Quando ganhou a 5ª corrida no clássico Grande Prêmio da Inglaterra, Lauda já tinha o dobro de pontos dos seus principais rivais, George Scheckter e um piloto chamado James Hunt. Na semana que antecedeu o Grande Prêmio da Alemanha de 1976, o austríaco liderou um boicote para a corrida devido a problemas de infraestrutura e segurança no circuito do Nürburgring Nordschleife. Mas a maioria dos pilotos em votação decidiu que a prova deveria acontecer. Na corrida, durante a segunda volta, o grande medo de Niki Lauda tornou-se real. Sua Ferrari saiu da pista, bateu no muro, pegou fogo e ainda se chocou com a Surtees Ford de Brett Langer. Lauda ficou preso nas ferragens, no centro do incêndio, sem capacete e inalando gases tóxicos. Foi retirado do carro pelos outros pilotos e, mesmo consciente, entrou em coma pouco depois de chegar ao hospital. O acidente custou a sua orelha direita, o couro cabeludo do mesmo lado e assim como a sobrancelha e a pálpebra.
Com a certeza de ter perdido Niki Lauda, a Ferrari contratou o argentino Carlos Reutemann e também não participou do Grande Prêmio da Áustria em protesto contra a entidade organizadora da Fórmula 1. Mas algo impressionante aconteceu. Seis semanas após o acidente que quase lhe tirou a vida, na coletiva de imprensa para o Grande Prêmio da Itália, apareceu Niki Lauda, ainda cheio de curativos. Niki terminou a corrida em quarto, mesmo confessando que estava petrificado de medo. O jornalista Nigel Roebuck diz que viu Lauda nos boxes, retirando o capacete especial para amenizar as dores e as bandagens cheias de sangue grudadas em sua cabeça. Na ausência de Lauda, James Hunt conseguiu se aproximar do campeonato. Venceu no Canadá, venceu nos Estados Unidos e o inglês foi ficando a apenas 3 pontos atrás do líder antes da última corrida do ano, às sombras do Monte Fuji. Para a corrida decisiva, Lauda se classificou em terceiro, Hunt em segundo, e a pole parece ter sido da chuva torrencial, que fez Lauda abandonar a prova após 2 voltas devido às condições inseguras, especialmente porque seus olhos estavam lacrimejando excessivamente depois do acidente. O relacionamento entre o Niki e a Ferrari ficou muito ruim após a decisão do austríaco de abandonar a corrida e piorou durante a temporada de 77, mesmo com o título tranquilo que Niki Lauda conquistou. Lauda não gostou nada do seu novo companheiro de equipe Carlos Reutemann. Também não ficou feliz com a sua substituição após o acidente na Alemanha e se sentiu traído. Ao fim de 77, os anos de Niki Lauda na Ferrari chegavam ao fim. Em 1978, Niki Lauda assinou com a Brabham por um salário de $1 milhão. Era um bom dinheiro que veio numa época que Niki Lauda já estava longe do seu passado sem nenhum tostão no bolso, mas como dizem, sorte do jogo. Os anos com a equipe Brabham foram sem qualquer chance de competir por títulos. A única vitória veio com o Brabham BT46B no Grande Prêmio da Suécia, um projeto revolucionário e polêmico que ficou conhecido como carro ventilador, o Fan Car. Cansado da dor de cabeça esportiva e da competição, no fim de 79, Niki Lauda abandonou a temporada de Fórmula 1 ainda antes dela terminar e acabou fundando depois uma companhia aérea, a Lauda Air, e resolveu ficar só cuidando da sua empresa. Mesmo estando aposentado, em 1982, Niki Lauda fez um teste com a McLaren e surpreendeu a patrocinadora Marlboro. Comprovou que poderia voltar para a categoria e ganhar corridas. Então assinou contrato com a equipe inglesa e já na terceira corrida venceu o Grande Prêmio de Long Beach. Esse ano marcou a força de Lauda entre os pilotos, pois o austríaco organizou uma greve em protesto às novas regras da superlicença. Em 1984, Niki Lauda tornou-se o primeiro e único piloto austríaco até hoje a vencer o Grande Prêmio da Áustria. No começo, Lauda não queria que a McLaren contratasse um jovem francês chamado Alain Prost, que corria pela Renault, pois achava que o francês era muito rápido. Mas, com o passar dos anos, os dois se tornaram bons amigos e Niki disse que queria ganhar do francês, e aquilo era uma grande motivação para ele. Motivação essa que fez Niki Lauda ganhar os grandes prêmios da África do Sul, da França, da Grã-Bretanha, da Áustria e da Itália nesse ano de 1984. A impressão de que Alain Prost daria dor de cabeça para Niki Lauda estava certa. Os dois disputaram um dos campeonatos mais incríveis da história da Fórmula 1 e no fim do ano, Lauda acabou se sagrando tricampeão mundial por apenas meio ponto de diferença.
ano seguinte, de 1985, foi fraco. De 14 corridas, Niki Lauda terminou apenas 3. 2 dessas corridas foram perdidas por causa de um acidente em Spa-Francorchamps, em que Niki Lauda quebrou o punho e ele acabou tendo que ser substituído pelo inglês John Watson. Quando voltou do acidente, Lauda ganhou sua última corrida na categoria, que foi o Grande Prêmio da Holanda em Zandvoort. Quando chegou na Áustria, Niki Lauda anunciou sua segunda aposentadoria e dessa vez era para valer. A última corrida foi o Grande Prêmio da Austrália, justamente a primeira corrida da história em Adelaide. Mesmo se classificando em 16º, Niki Lauda chegou a liderar a prova na volta 53. Mas o freio de cerâmica da McLaren sofreu com as elevações do circuito e suas ondulações e Lauda acabou batendo na volta 57 por uma falha mecânica. No fim do ano, o tricampeão aposentou a balaclava e se tornou um dos nomes mais fortes da história da Fórmula 1 e do automobilismo mundial em sua história. Em 1993, Niki Lauda foi convidado para ser consultor da Ferrari. No mesmo ano, foi nomeado para o Hall da Fama Internacional do Automobilismo. Em 2001, se tornou chefe de equipe da Jaguar. E em setembro de 2012, foi nomeado conselheiro da Mercedes. E foi um papel importante na contratação de Lewis Hamilton pela equipe alemã. Niki Lauda escreveu 5 livros, teve 5 filhos e em 2008 casou-se novamente com Birgit Wetzinger, que doou um rim para Niki Lauda após o rim que ele tinha recebido do irmão ter parado de funcionar. Em 2013, Ron Howard dirigiu Rush, o filme que contou a batalha do campeonato de 76 entre Niki Lauda e James Hunt, com o ator Daniel Brühl vivendo o austríaco e Chris Hemsworth representando o inglês. O tricampeão aparece bem no final do longa-metragem, em pessoa, dando um testemunho emocionante sobre o amigo James Hunt, que tinha falecido aos 45 anos em 1993. Niki Lauda participou de 177 corridas, teve 25 vitórias, 54 pódios, marcou 420 pontos e meio, 24 poles e 24 voltas mais rápidas. Bom, por que para mim o Niki Lauda é um dos maiores pilotos da história? Eu acho que ele é um precursor para esses grandes pilotos que nós tivemos, que vieram depois dele. Tanto Senna como Schumacher, Prost, que são caras que eles não têm só o talento. É o cara que, eu sou talentoso e pronto. Não. Além do talento, eles têm aquela vontade de vencer, aquela atenção com o detalhe, aquela gana. Isso, o Niki Lauda, para mim, é o precursor desses caras aí. Se você olhar para os pilotos de hoje em dia, todos eles têm imensa atenção ao detalhe, aquela vontade de vencer, que claro que um tem mais do que o outro. E quando você fala de Senna, Schumacher, Prost, são caras que, para mim, eles são já descendentes do Niki Lauda, de um cara extremamente talentoso, mas que ele nunca deixou de ser extremamente organizado e detalhista. Isso, para mim, é a marca do piloto moderno. Então talvez Niki Lauda tenha sido o primeiro piloto moderno da história da Fórmula 1.